Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma alegria, uma honra cumprimentá-los e receber de vocês esse retorno, essa reciprocidade com alegria. Comunicamos também aos nossos visitantes um forte abraço e ao internauta que interage conosco, a todos os internautas que nos assistem, queremos abraçá-los também e desejar a todos um culto maravilhoso, um ensinamento bíblico maravilhoso também. Nesta noite queremos lembrar e frisar a temática doutrinária dessa noite. Sacerdotes que fazem errar o meu povo. Sacerdotes que fazem errar o meu povo. É a temática doutrinária dessa noite e que com certeza muito nos edificará, fará com que estejamos atentos e sejamos sempre vívidos, ávidos, exortados, consolados e edificados. Nessa noite, eu quero inaugurar numa passagem muito conhecida de todos nós, muito conhecida da igreja, que se encontra no livro do profeta Oséias, no seu capítulo 4, versículo meia dúzia. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Bendizemos, Pai, e glorificamos o teu nome nesta noite, como já o fizemos, em meio a tão maravilhosos e gloriosos louvores. Obrigado pelo momento de reunião, de congregação, onde já desenvolvemos os 5 minutos de oração, onde já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora capacita-nos também, Pai, para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo palmilhar, a mesma visão e o mesmo sentimento que pautou os teus louvores, que permeou as nossas vidas e que já muito nos alegrou. Muito obrigado e que agora tu, Senhor dos Exércitos, possas estar conosco, como já estás, abençoando esse culto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor, todos nós conhecemos essa palavra de Oséias 4, meia dúzia. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a primeira visão que temos aqui é a de que o sacerdote, mencionado pelo Espírito Santo através da vida de Oséias, recebeu a culpa de ter conduzido o povo erroneamente, pelo fato de ter rejeitado o conhecimento. E todos nós sabemos que o conhecimento é a unção. O conhecimento que vem do Espírito Santo é a unção que dirige o seu povo. Ela, a unção, não nos engana. E aqui ele está repreendendo duramente aos sacerdotes, mas ele singulariza, ele pega um que desprezou o conhecimento dele, rejeitou a palavra dele, e por te esqueceres da minha palavra, eu também esquecerei dos teus filhos. Muito bem. Nessa noite, então, nós estamos diante dessa temática bem peculiar, bem conhecida, sacerdotes que fazem errar o meu povo. Eu quero ler agora uma passagem muito elucidativa, muito esclarecedora, e eu a lerei, que se encontra em Ezequiel, Oséias já lemos, Ezequiel, capítulo 34. Será bem dinâmica a doutrina de hoje, mas essa leitura vale a pena você ouvir, que eu me prenderei a alguns pontos dela.
34, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Palavra duríssima do profeta Ezequiel contra os falsos pastores. Então, o item aqui, o sujeito aqui, o objeto aqui, são falsos pastores. Toda a aplicabilidade dessa palavra aqui não está direcionada a pastores que pastoreiam de fato o rebanho, mas a falsos pastores que fazem errar o povo de Deus. Então, vou me prender a algumas pautas. O filho do homem, versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel. E diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Veja bem que coisa tremenda. Pastores que a si mesmos se apacentam. Comem a gordura, vestem a lã e degolam o gordo, a gorda, a gordinha, a cevada, mas não apacentais as ovelhas. Nós aprendemos e sabemos, e já tínhamos lido, mas vimos pessoalmente, que esse tecido adiposo, essa gordura da ovelha, quanto maior é a sua camada, maior é o que fica na superfície de sua pele, a lanolina, que é um impermeabilizante natural, que é um hidratante natural e que é altamente usado no Brasil e no mundo a nível de cosméticos. Então é claro que aqui as ovelhas só eram vistas pelo que elas poderiam oferecer aos seus pastores. E os pastores, então, não as apacentavam, porque não viam para elas um bom termo, um bom fim, um bom destino. Não mostravam para elas os perigos, as possibilidades dos lobos. Não ateavam fogo para protegê-las dos lobos devoradores. Não usavam cajado, não tinham óleo, não tinham a vara, nem, repito, cajado. Eram pastores que não serviam às ovelhas pastos verdejantes, porque a si mesmo se apacentavam. Então, o que entendemos aqui? Que há pastoreios, que há sacerdócios que não apacentam ovelhas, mas que cuidam de si mesmos,
que fazem com que nós, ovelhas, falando de forma genérica, sejamos enganados e comamos qualquer tipo de pasto. Eu tenho muito rigor e, ao mesmo tempo, quando eu falo esse rigor santo, outro dia, um amado nosso que mora em Londres, e alguns daqui conhecem, João Guerreiro, gente finíssima, um homem que se converteu, uma bênção, e ele colocou assim: às vezes, pastor, eu posto algumas coisas sobre igrejas, e eu vejo que o senhor simplesmente olha, lê, mas não interage. Então, desculpe-me, amados, mas é muito difícil, qualquer um de nós, colocar lá a foto de uma igreja e querer interação. Eu não sei que igreja é. Eu não conheço o sacerdócio. Eu não sei o que é pregado ali. Então, ao colocar um aceno, ao dizer amém, glória a Deus, eu estou para os outros do grupo, para outras ovelhas espalhadas. Eu tenho, inclusive, participado de alguns grupos nacionais, e, obviamente, alguns moram fora, dando, olha aí, o pastor Afrem assinou embaixo. Então, significa que é uma igreja maravilhosa? Eu não sei. Então, por isso, tenham paciência, porque não é a tudo que eu interajo, não é a tudo que eu sinalizo, porque eu não conheço, irmãos. Então, é muito fácil, de repente, alguém postar lá nos grupos, ou no nosso, e glória a Deus, algum tipo de manifestação de culto, de foto, que a gente não conheça a procedência. É muito arriscado, irmãos. Quantos estão entendendo? Não porque nós sejamos melhores, muito pelo contrário, mas é porque nós não podemos nos arriscar. Porque o próprio Deus pede que tenhamos o maior cuidado, o maior zelo, o maior critério em ter essa visão. E à medida que for transcorrendo a doutrina, vocês vão entender algumas coisas maravilhosas a nível de sacerdócio. E ainda bem, querida igreja, que hoje, na época da graça, nós temos um sacerdócio mais genérico. Aqui o sacerdócio é a liderança toda, toda ela. Vocês também são sacerdócios, são sacerdotes, são sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para ser sacerdote na sua casa, na igreja, em obediência e submissão à liderança, mas também espraiando, fazendo com que o povo, os seus familiares, os que habitam com você sintam que você é um homem de Deus. Amém? Então, hoje abriu-se mais esse leque para o sacerdócio no meio do corpo de Cristo. Mas é por isso que nós estamos levando essa doutrina para cada vez mais nos inteirarmos da seriedade, ao mesmo tempo, da franqueza em estar direcionando um rebanho. Muito bem. Então, em Mateus 9, 36, Jesus destacou algo impressionante. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Delas quem? Multidões. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olhem para cá e eu faço uma pergunta. Vocês são uma pequena multidão. Nós atingimos alguns outros leques, né? Eu passei esses cultos, essas pregações de sábado e domingo para 8 grupos nacionais. E a gente vai passando e vai divulgando. E olha o que eu vou dizer para você. Quantos aqui de vocês, agora, e você que nos ouve, que porventura conheça o ministério, quantos de vocês estão aflitos e exaustos? Seja sincero, pastor, eu estou sim. Deus me livre que estejamos assim. Mas quantos de nós aqui estamos como ovelhas aflitas e exaustas? Sabe por que não estamos? Porque nós estamos comendo bons pastos. Porque nós estamos recebendo a palavra de Deus. Porque as ovelhas que não têm pastor, Jesus as caracterizou. Ele se compadeceu das multidões porque elas estavam isso, glória a Deus, é verdade, você se adiantou bem, exaustas e aflitas, porque eram ovelhas que não possuíam pastoreio. Então Jesus as olhou e disse: olha aí, olha que coisa linda, uma multidão e multidões
aflitas e exaustas. Então ele teve que usar o sermão, ele teve que pregar a palavra e ele teve que depois ouvir das multidões. Ninguém ensina como ele. Ninguém tem uma palavra de autoridade como a dele. Até os religiosos da época mandaram-no prender e tentaram armar uma cilada, uma emboscada para ele. Está ali um oficial de justiça, estava ali o Estado judaico representado para prendê-lo. E de repente alguém coloca lá uma moeda. Olha aqui, a esfinge é de César, o dinheiro é de César, a hora era da oferta. É lícito que possamos dar isso a Deus, a obra. E ele falou: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E ele: porque me experimentais, hipócritas. Quando os oficiais voltaram ao tribunal, o que é que o juiz dirigente disse a eles? E aí? Enganou a vocês também? Deviam ser no mínimo 3, no mínimo 2. Vocês, não é? Enganou! Aí um deles, que era o que foi incumbido da missão, disse: Senhor, ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém falou como esse homem fala. Ou seja, de todos os sacerdotes que nós investigamos, de todos aqueles que foram achados como enganadores, nós vimos nele sinceridade, autenticidade, unção e verdade. Ninguém jamais falou como esse homem. Então, vocês que aqui estão, só não estamos exaustos e aflitos, porque conhecemos a palavra. O que é aflito? Pessoa que não sabe para onde vai, pessoa que não sabe estar comendo, a pessoa que não entende o que está sendo pregado, e exausto, cansado, ofegante, ou palavra chata, ou palavra enervante, porque são ovelhas sem pastores. Mas Jesus, categoricamente, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Glórias ao Senhor. Eu lerei e explicarei aqui rapidinho uma passagem, repito, vamos fechar com a visão mais da graça, do momento do nosso sacerdócio maravilhoso, mas eu tenho que ler. Segundo dos Crônicas, 18:16, peço a minha linda e amada pastora Nayufi Jorge, que nos faça essa leitura bem compassadamente. Segundo Crônicas, segundo livro dos Crônicas, 18:16. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Amém. Essa palavra foi dita pelo profeta Micaías. Então a história é longa, e eu vou dar supra-sumo do resumo, o viés, só para que você entenda. Micaías foi chamado por Josafá, e foi chamado para orientar e dar uma palavra sobre Acabe, que era rei de Israel, rei no norte, Samaria, e rei no sul, Judá, Jerusalém. Então lá se foi Miquéia, ou Micaías, perdão, Micaías, tanto nome bíblico parecido. Quando eu errar, vocês, por favor, sinalizem. Então Micaías foi, e o Acabe disse lá em particular para alguém, para Zedequias, para Josafá: reparem que ele não vai dizer nada bom a meu respeito. Ele é um profeta que vai falar mal de mim. Não era o caso. Acabe queria alguém que enganasse aqueles que nele confiavam. Acabe como rei, tá? Então, repare só. Então, Acabe disfarçou-se para entrar numa peleja de Ramote, Gileade, e ele então se preparou, se disfarçou, e quando trouxeram o profeta Micaías, que a pastora leu, quando ele diz que o Deus vivo olhava aquele povo como ovelhas que não tinham pastor. Ele diz: está vendo? Está vendo? E chamam-no,
e quiseram que ele desse uma palavra positiva. E ele foi simples, disse, olha, é o seguinte, se eu sou profeta de Deus, vai dar tudo bem essa batalha de Ramote Gileade, vai dar tudo tranquilo e vocês voltarão em paz para casa. Porém, se não der certo, vocês saberão que há profeta em Israel. E ele levou uma bofetada. Deram-lhe, bem resumidamente, uma tapa. E ele engoliu, olhou o seu esbofeteador e disse, anote o que o Senhor falou. Se eu sou profeta, isso não vai dar bem. Se eu não for, creiam naqueles que Deus permitiu que fossem usados por espíritos enganadores, fazendo vocês e o povo errarem. Não deu outra. Mesmo disfarçado. Na hora da peleja lá de Ramote Gileade, os inimigos, quando viram Josafá, do outro lado do sul, no meio da batalha, resolveram não atacá-lo e descobriram quem era Acabe, e ele morreu na batalha. Cumpriu-se a palavra do profeta Micaías. Irmão, nem sempre o que o homem de Deus preconiza, vaticina, diz, exemplifica, é bem recebido. Tanto que bateram no profeta, queriam que ele falasse algo bom, mas ele não podia falar algo bom quando ele estava vendo que estava tudo errado. Muito bem, essa é uma visão do profeta Micaías. Agora eu vou dar uma outra visão, deixa eu ver se eu fecho, posso fechar agora, depois eu abro. De Números, capítulo 25, de 11 ao 13. Números capítulo 25, do 11 ao 13. Que diz assim, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto, olha que coisa linda, teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O que foi isso, igreja? Alguns vão lembrar e vão lembrar já já. Ele, o Finéias, filho de Eleazar, filho da genealogia do Arão, sacerdote, estava lá no meio do povo e ele, o Deus vivo, orientou o seguinte, ninguém na congregação, ninguém na tenda, ninguém no meio do meu povo fará aliança com Baal, Peor. Por favor, será eliminado do meio do meu povo. De repente entra um casal de israelitas. Entra um casal e propagando Baal Peor. No meio do povo, irmão. O que seria isso? Uma falsa doutrina, um falso ensinamento, correto? Algo que não agradava aos olhos de Deus. E o que foi que fez o Finéias? Pegou uma lança, correu atrás do casal, e ele ia um na frente, outro atrás. Quem ia na frente? A mulher, protegendo atrás o israelita. Irmãos, o Finéias, com uma lança, atravessou o casal, perfurou as costas de um no ventre e varou alcançando o outro, e os liquidou no meio da congregação. Irmãos, obviamente que ninguém vai fazer isso hoje, não é? Nós teremos algumas lancetas ali, amados, na hora vocês podem tacar. Não, hoje o que seria isso?
você suportar heresias, suportar enganos, suportar coisas erradas de profecia, de profetada no meio da igreja. Aí Deus olhou e disse: olha o zelo desse camarada. Farei com ele aliança perpétua, com ele, com toda a sua descendência. Não abrirei mão de abençoá-lo, porque ele teve zelo pela obra do Senhor. Amém? Quantos aqui têm zelo pela obra do Senhor? Quantos aqui são zelosos da palavra de Deus? Quantos aqui, no bom sentido, enfrentam o erro para a glória do Senhor? Amém. E basta cantar, louvar, adorarmos como fazemos, que estamos aqui, com certeza, quebrando esse estigma, essa marca horrível da falsa doutrina. Antes de ir para esse desfecho, eu quero trazer à memória, é bom que façamos isso. Eu sei que nem todos, obviamente, tiveram tempo, claro, não tiveram, de assistir a palavra de ontem também, teve a de sábado de ontem. Refiro-me à de ontem, porque nós trabalhamos aqui Apocalipse 17. E nós trabalhamos alguns trechos, alguns pontos fundamentais, mostramos o Império Romano, mostramos a cidade que está edificada sobre 7 montes, mostramos quando foi fundada e edificada Roma, tudo isso. Porém, em alguns momentos, eu tive que falar, olha os 10 dedos, são 2 pés e 10 dedos. Isso é o governo último, que foi Estados Unidos, União e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a bipolarização. Mas entendamos sempre que os 10 dedos possuem 10 governantes. E nem todos eles estão perfilados. Daí a União Europeia, que é o renascimento pelos acordos de Roma, do Estado romano caído, a cabeça ferida de morte que ressuscitou, que voltou, está aí ele. E no meio desses 10 dedos surgirá um chifrezinho, que será o 8º rei, que procede dos 7. Mas olha lá, olha que coisa linda. Por isso eu quero ler com você, para que nós fechemos aquela visão de ontem, que só deu tempo de eu falar e de não explicitar. Apocalipse 17:12. Apocalipse 17:12. Quantos encontraram? Fala dos 10 chifres. 10 chifres. Você já sabe que são poderes, são reinos, amém? Chifre. Lembre-se de chifrada, de poder. Então, os 10 chifres, no Apocalipse 17:12, só uma parte, são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta. Com é junto ou contra ela? A favor e junto dela, amém? Então, olha, esses 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. Essa 1 hora em si, esse indefinido não é e não são 24 horas, amados, não é numeral, é de modo. O que é isso? Na hora em que o anticristo reinar na grande tribulação, esses 10 reinos receberão dele a autoridade como verdadeiros governantes. Só por 1 hora. Irmão, não duram nem 7 anos, porque nos 3 últimos e meio finais eles vão sucumbir. Então, por 1 hora. Então, eu digo, olha, são 10 reis, os 10 chifres, que ainda não receberam reino. Porque hoje você sabe que a União Europeia ela não reconhece todos os estados que compõem a União Europeia. São adversos, porém signatários são 10. E aqui eles não receberam reino, mas receberão com a besta durante 1 hora. Qual é a hora? Da grande tribulação, quando a besta, o governante anticristo, reinar. Quantos estão entendendo? Amém. Aí vem Apocalipse 17:16. Os 10 chifres que viste, e a besta, junto ou separado dela? Juntos. Os 10 chifres que viste, e a besta, odiarão a meretriz, e a farão devastada,
e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eita, pastor! Irmãos, tem hoje governantes que não suportam o Império Romano, que não suportam o que foi feito na União Europeia, que são completamente adversos. E a própria besta vai romper com esse Império Romano. A princípio vai ser chancelada o Império Romano, o falso profeta dirá que ele é o Messias, ele fará aliança, haverá uma imagem para ser adorada, os judeus romperão, mas eles vão odiar a meretriz. Quem é a meretriz? Exatamente aquela mulher que vimos ontem, que está assentada sobre 7 montes geográficos e que procedem também de 7 reis. Então vamos lá, eu vou repetir: os 10 chifres que viste e a besta odiarão. Eles, esses governantes, esses reis, e a besta odiarão quem? A meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aí no mezanino, nosso amado Luciano, tem microfone? Óbvio, glória a Deus. Lu, leia para nós, meu amado presbítero, ele não se preocupe que hoje ele não vai gaguejar como naquele dia. Foi um lapso, amém? Foi um lapso glorioso. Então, atenção, Apocalipse 18, de 1 a 4, Lu. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Glória a Deus, meu amado presbítero, excelente e tremenda leitura feita pelo nosso presbítero Luciano. Enquanto a nossa amada, linda presbítera Andriane Gonçalves procura não, já achou, Apocalipse 18, de 7 a 8, deixa eu falar um pouquinho. 18, de 7 a 8, com a nossa presbítera Andriane, 18 de Apocalipse 7 a 8, deixa eu dizer para você algo. Até hoje, Roma está estabelecida e eles têm arqueodutos, eles têm uma estrutura contra incêndios. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque Apocalipse diz que ela será incendiada. De quem eles lembram? Lá atrás, de Nero, imperador romano, que tocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. Com que sangue eles se embebedaram, esse império religioso? Com o sangue dos cristãos, dos testemunhas de Cristo, vimos ontem em Apocalipse. Então o Senhor diz: olha, sai do meio da luxúria dela, sai do meio dela, povo de Deus. Por que as nações e os reis se embebedaram? Porque dela nasceu a religião oficial. Porque dela nasceu os ditames e a cultura de toda a Europa ocidental, que só não é lá no Oriente, porque lá existem muitos radicais e não querem nem saber disso. Porém, deixa-lhe dizer algo, o Senhor diz que ela terminará extinta por fogo. Alguém duvida que será? Eu não duvido, vai ser incendiada, porque a palavra assim o diz. Ah, mas a defesa, a inteligência, a corpo, a bombeiros de prontidão, irmãos, quando Deus fala, se cumpre. Amém? Então a nossa linda e ungida presbítera vai nos ler Apocalipse 18, de 7 a 8. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto,
porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Oh, aleluia! Consumida no fogo, porque isso num dia que não está longe, amém? Num dia será consumida ela pelo fogo. O Senhor salvará pessoas, claro, com certeza as salvará. Para encerrarmos, temos tempo ou já passamos, minha pastora? Temos, né? Temos? Temos, então. Então, para concluir, qual é a temática de hoje? Sacerdotes que fazem errar o meu povo. Vamos abrir, então, e lermos juntos? Tá bom? 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos agora colocar esse sacerdócio na linha de frente da igreja, na linha de pauta de hoje. Quantos aqui são sacerdotes do Senhor? Aleluia! Todos vocês o serão, e serão mesmo no milênio. Então vamos lá? 1 de Pedro 2, de 9 ao 10. Posso começar? Vocês lerão comigo? Vamos procurar ler essa versão, amém? Amém? Glória a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aplauda o Rei. Ó Deus vivo, que venha o teu ministério de louvor, que chegue os teus guerreiros para juntos guerrearmos em louvores.